E nesse período de pandemia, com templos fechados, as religiões e os fiéis estão tendo que se adaptar, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular de Marechal Deodoro, por exemplo, celebra todo mês a Ceia do Senhor. É uma tradição de 20 anos. Ontem teve celebração, mas foi um pouco diferente. Pão e vinho, símbolos sagrados que representam o corpo e o sangue de Jesus, alimento espiritual. Todas as vezes, diz a palavra, que a gente come do corpo do Senhor e bebe do sangue do Senhor, nós temos parte com Ele. Então esse é o momento onde os cristãos precisam a cada mês, uma vez por mês, se unirem para fazer esse ato que Ele nos deixou para ser feito. Há 20 anos, o culto da Santa Ceia é realizado todos os meses na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica aqui em Marechal Deodoro. Sendo que agora, devido à pandemia do novo coronavírus, ele está sendo adaptado para o modo virtual. Antes desse período de pandemia, né, a igreja estava aberta o dia inteiro, para que as pessoas viessem, participassem dos cultos e se fortalecessem através do corpo e do sangue do Senhor. Agora, nesse período de pandemia, onde a igreja acabou entrando também nesse decreto, como todos os segmentos da sociedade, então nós temos que agora nos reinventar nesse momento e a igreja permanece aberta, mas não pode ser feito cultos. Então, a gente prepara, como está vendo aqui, a mesa e os irmãos passam, pegam a ceia e levam para cear em casa, diferente dos dias e tempos anteriores, né? Que vinham e ceavam aqui na igreja. É por isso que a igreja está assim, vazia, o que para o pastor está sendo um desafio chegar às casas dos fiéis. É muito difícil, é muito complicado a gente ter que alcançar até pessoas que não têm acesso às redes sociais. Mesmo numa época dessa, num tempo desse, nós temos pessoas que não têm acesso. Mas nós estamos fazendo de tudo para alcançar essas pessoas com lives, com esses cultos, através das redes sociais, para poder essas pessoas alcançar. Algumas que não têm condições vão para a casa de outras para poderem assistir a esses cultos, mas aqui não podem vir, tem que fazer de algum jeito em casa. E graças a Deus a gente está conseguindo atingir essas pessoas, alcançá-las aonde elas estão, nos lugares mais distantes, mas elas estão participando. O Felipe é quem organiza as transmissões. A equipe é formada por outros fiéis que entendem do audiovisual. Quando os nossos pastores viajaram para a Convenção Nacional de Pastores e foi feito o decreto, né, governamental, proibindo que houvesse os cultos e com aglomeração de pessoas. Então a nossa primeira transmissão foi feita fora do estado, pelos nossos pastores, para alcançar os nossos irmãos, e feito por um celular. Após a chegada dos nossos pastores ao estado, nós sentamos, conversamos e chamamos alguns irmãos que trabalham na área, como alguns irmãos que são sonoplastas, outros que trabalham com câmera e fotografias, e a gente sentou todo esse pessoal e a gente conseguiu montar toda a estrutura para poder começar a fazer as transmissões ao vivo com mais qualidade para os nossos irmãos. Durante a semana tem programação de cultos. Os dias de cultos aqui estão sendo os mesmos de sempre. No caso, às terças, às 7 horas da noite, às sextas, às 7 horas da noite e aos domingos, às 7 horas da noite. E é pela internet que a fé tem sido fortalecida.